Ok, pessoal, então vamos falar sobre alguns temas de trigonometria, geometria. Bom, primeiro caso é o caso da proporcionalidade. Ocorre aqui o seguinte: se essa reta e essa reta forem paralelas, se eu cruzar essas três retas paralelas por outras duas, vai acontecer o seguinte: essa medida aqui, ó, essa medida CB, se eu dividir essa medida por BA, essa medida por essa, ela tem que ser igual à divisão dessa outra medida aqui, DE, por essa outra medida aqui, EF. Ok? É só isso que acontece. Isso aí é o princípio da proporcionalidade. Ocorre somente se essas retas aqui forem paralelas. E se for nesse caso aqui, ó, essas retas aqui também são paralelas. A reta R, está escrito aqui, ó, R paralela a S, e essa aqui, essa S também é paralela. E aí forma um triângulo aqui, ó. Não muda o caso, é a mesma coisa. Então esse pedaço aqui, ó, daqui até aqui, o CB, se eu fizer CB e dividir por BA, tem que ter o mesmo resultado, a mesma proporção, né, de eu dividir CD por DE. Beleza? É só isso, não tem mais nada que precisa saber além disso, né? Disso aí deriva muitos exercícios que vão ter aí na lista que eu preparei. Vamos ver mais casos. O Teorema de Tales. O Teorema de Tales, a única diferença é a mesma coisa, né? Eles só constam nos livros de matemática porque Tales veio muito antes dessa prova aqui, ó. Então o Tales, lá na época dele, muito tempo atrás, aí, uns 2.400 anos atrás, ele já tinha previsto isso, já tinha percebido, notado e feito os seus cálculos, né? Então ele percebeu o seguinte, que se você fizesse essa medida, né, CB, e dividir por a medida da frente, ó, DE, né, ela é igual eu dividir AB por EF. Beleza? É só isso que você precisa saber. Isso vai para qualquer lado. Se quiser comparar o daqui com esse daqui, igualar esse com esse, tanto faz. A ordem não importa. A questão é que se você dividir um lado pelo da frente, o de baixo tem que ser igual. Mas isso só vale se e somente se essas retas aqui forem paralelas, ó. Tá vendo? Essa reta e essa reta. Se forem paralelas, isso é válido, beleza? Se for cruzadas assim as retas, só que se essa aqui, ó, essa reta que vai para cima é paralela a essa e também é paralela a essa, essas três retas são paralelas, vamos supor, eu dar o nome para elas R, S e T. Se as três forem paralelas, um símbolo que simboliza isso é R, S, T, R paralela a S paralela a T. Se isso acontecer, então essas retas cruzadas aqui vai prevalecer as mesmas ideias que vimos nos três casos anteriores, né? Perceba que são duas retas que estão cruzadas, mas se você separasse elas, fazer um rascunho aqui, ó, elas iriam ficar assim, ó. Tá vendo? Se você separasse elas, tirasse, elas estão cruzadas, né? Se você separar, elas iriam ficar igual aqui embaixo. Então não muda o caso. Você iria continuar dividindo, trabalhando com esse lado e com esse lado, certo? E iria trabalhar também com esse lado e esse lado, entendeu? Então esses exercícios tentam confundir, mas é a mesma coisa, entendeu? Só cruza aí para tentar confundir, mas a ideia continua prevalecendo. Agora, um outro caso que deriva disso aí é a semelhança de triângulo. Perceba que esse triângulo aqui é o mesmo que eu desenhei aqui, ó. Se você estudar, aprofundar o conteúdo, por meio dos teoremas de proporcionalidade, você pode
provar a semelhança de triângulos, tá? Mas vamos direto ao ponto que você precisa conseguir fazer os exercícios. Então eu montei aqui o triângulo de novo e cortei por retas paralelas. Então essa reta aqui, ó, elas são paralelas, tá? RS. Ok. Então, se tivermos aqui, por exemplo, um triângulo retângulo, vamos analisar só o triângulo retângulo, tá? Que é o que vai cobrar nos exercícios aí, que serão cobrados no que eu passei. Então, se você dividir, se você fizer essa proporção aqui, ó, vamos primeiro analisar os ângulos. Como eu cortei paralelamente, esse ângulo aqui é exatamente igual a esse aqui, certo? Porque eu cortei essa reta aqui, ó, essa reta eu cortei de forma igual. Então, obviamente, o ângulo de abertura aqui é o mesmo que esse, certo? Por isso acontecer, somente por isso acontecer, né? E por aqui ser 90 graus e esse também, né? Esse também é 90 graus. Então, eu posso dizer que como esse ângulo e esse são os mesmos que os de baixo e o ângulo de cima é compartilhado entre eles, vale para o triângulo verde aqui, ó, tá vendo? Que formou-se aqui no cruzamento das retas, e para o triângulo maior. Esse ângulo que é o mesmo para os dois, o vermelhinho aqui, ó, 90 graus, é o mesmo para os dois, e esse preto aqui também é o mesmo para os dois. Então, eu posso te garantir que esses triângulos são semelhantes, certo? Eles são semelhantes, ou seja, um é ampliação do outro. Vamos pegar um caso aqui para baixo para você ver, ó. Um outro caso aqui não é triângulo retângulo, mas os três ângulos são iguais, tá vendo? Aqui é um triângulo de um risquinho, aqui de dois risquinhos, aqui de três risquinhos. Aí existe um outro de um risquinho, dois risquinhos e três risquinhos. Se os ângulos são iguais, não importa a medida, né? Se eles são iguais, eles são semelhantes. Por quê? Porque um só pode ser ampliação do outro, ó. O pequeno, ele amplia para esse, entendeu? Porque eles são iguais. Não é possível você ter os três ângulos iguais e os lados não proporcionais. É impossível isso, entendeu? Ou, se são semelhantes, os lados são proporcionais. Beleza? Então, vamos voltar aqui. Se o triângulo de cima é semelhante ao triângulo que está por fora aqui, então você vai poder fazer o seguinte. Essa medida em vermelho aqui, essa medida em vermelho, CB, ó, CB, se eu dividir ela por BD, por exemplo, né, ela tem que ser igual a eu dividir toda esse lado aqui do triangulão, de C até A, tá vendo? E dividir por toda a base dele aqui também, A e E, beleza? Então isso tem que acontecer, porque eu cortei paralelamente e nesse caso eu formei dois triângulos semelhantes, certo? Você pode tirar outras ideias também. Você pode fazer C dividir por B e dividir por CD, tá vendo? Ó, dividir esse lado por esse outro. Então também vou comparar o mesmo lado, C até A, pelo outro mesmo lado também, de C até E. Beleza? Isso vai valer também se você quiser comparar BD, né? Você pode fazer também BD, esse pedaço aqui, ó, BD, e dividir por CD. Ele vai ter que dar o mesmo resultado de você dividir AE, tá vendo que é esse pedaço, por C até E. Ó. Beleza? Então isso tem que prevalecer, isso aí tem que acontecer, né? E vai ter muitos exercícios aí que tem um triângulo dentro do outro, você tem que identificar isso, né? Perceber que tem um triângulo dentro do outro ali, pode ser que esteja um de ponta cabeça ou outro, vamos supor, você pode ter um triângulo assim, ó, certo? E tem um outro aqui, e vamos ver. Não, eu fiz errado aqui. Imagina que imagina que ele desce aqui assim, ó. Imagina que ele desce aqui, esquece esse risco que eu fiz aí. Aqui. E aqui é 90 graus e ele disse que aqui é 90 graus, tá vendo? Tá vendo?
E aí, se você observar lá, ele vai dizer que você vai perceber que esse ângulo é igual a esse. E aí, se dois ângulos dentro de um triângulo, se dois ângulos dentro de dois triângulos diferentes são iguais, o terceiro ângulo entre os dois triângulos só pode ser igual também, né? Beleza. Então isso pode acontecer também. Vamos voltar para cá. Em relação à semelhança de triângulos, também existe essa questão aqui, ó. Como se os ângulos são iguais, ângulos iguais, só pode ser ampliação. Um é semelhante do outro. Então, existe uma razão de semelhança, que a gente chama de CAI. O que acontece? Você pega um lado e divide pelo lado semelhante, igual estávamos fazendo antes. Então, você pega aqui, vamos supor 10, que é a base aqui. Se você dividir por 5, né, você vai encontrar uma razão de proporcionalidade entre um e outro. Então, 10 dividido por 5, encontramos aí K igual a 2. K igual a 2 é a razão de semelhança. Como todos os lados têm que crescer proporcionalmente, né, porque eles são semelhantes, então, como eu disse para você, um é a ampliação do outro, porque os três ângulos são iguais, não é possível ter medidas que não seguem uma proporção. Então, eu posso encontrar as outras medidas, por exemplo, o x. Aqui eu não sei que medida é o x, mas isso aqui é 6. Ora, então, 6 dividido por x, 6 dividido por x, tem que dar a proporção 2. Porque quando eu dividi 10 por 5, deu 2. Então, 6 por x tem que dar 2 também, né? Também tem que ser igual a 2. Então, você passa o 2 para cá e isola o x. 6 dividido por 2 dá 3. Então, você tem aqui x igual a 3. Beleza? Essa é a razão de semelhança. E por último, você pode precisar aí durante os exercícios do Teorema de Pitágoras, né? Que vale somente se o seu triângulo for triângulo retângulo. Se o seu triângulo for triângulo retângulo, C e somente C, então você pode fazer que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, que é o primeiro aqui, né? Você pode também ter, aí você pode daqui derivar outras, que é isolar o A e passar o B para cá. Então ficaria C menos B, tá vendo? O B está somando aqui, ele vai lá subtrair com o C. E você pode isolar o B também, e aí o A que passaria subtraindo lá o C. Então ficaria B quadrado, C menos A quadrado, beleza? Essas variações podem ocorrer. Você pode precisar também de racionalização nos exercícios, que é o caso em que quando você tem raiz embaixo, você não pode manter uma raiz embaixo na fração. Então 2 sobre raiz de 3, você tem que fazer o seguinte: 2 sobre raiz de 3 você tem que multiplicar por raiz de 3 e dividir por raiz de 3, tá vendo? Pega o que está aqui embaixo e reproduz aqui. Por quê? Porque quando você fizer raiz de 3 dividido por raiz de 3, isso é igual a 1. Então, se multiplicar um número por 1, ele não é alterado. Então, você pode fazer isso, isso é permitido, porque você não alterou a fração, não alterou o número, você não alterou nada, você multiplicou por 1. Então, eles usam isso para fazer o seguinte: raiz de 3 vezes raiz de 3, pela propriedade de radiciação, a raiz é cancelada quando você multiplica por uma mesma raiz o mesmo número. Então, raiz de 3 vezes raiz de 3, a raiz fica cancelada, fica só o 3. E 2 vezes raiz de 3 é 2 raiz de 3 mesmo. Aí então 2 raiz de 3 e 2 sobre raiz de 3, eles são iguais, tá? Então eles são iguais, embora não pareça, eles têm o mesmo resultado, beleza? Isso aí você vai precisar também. É só isso. Agora dá para você fazer todos os exercícios lá que eu vou passar.